Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dom maravilhoso, por essa dádiva espetacular chamada vida, dada por Deus, nos concedida em pequenas gotas diariamente, até que a última gota seja cessada, pelo menos a gota terrena, a gota que percebemos ou a gota que a grande maioria da humanidade ela vive. Mas nós havemos de ser preenchidos, ou fomos preenchidos por uma gota eterna, que ela nunca será acabada. Hoje, dia 2 de dezembro de 2025, a gente, com muita gratidão, né, e com muito temor, a gente inicia mais um livro da Bíblia. Essa sequência de livros, elas são todas muito difíceis. Eu tento achar uma facilidade para eu poder preparar os meus devocionais. Tem hora que eu fico extremamente numa ansiedade ou num desânimo, porque parece muito complexo, mas aí vem com muita calma, e Deus ali vai trabalhando e vai abrindo um pouquinho a nossa mente para que o nosso espírito vai recebendo do Espírito do Senhor um pouco de discernimento na dosagem que Ele nos entrega. Por isso, e no tempo que Ele nos entrega. Por isso, tem horas aí que a gente passa praticamente todo dia, já vai conseguir postar já na virada do dia, da madrugada, do nosso dia do devocional para o dia anterior. É uma falha que nós temos, que procuramos corrigir, porque nos falta conhecimento, nos falta inspiração, e a gente vai durante o dia buscando mais e mais para tentar fornecer algo que seja útil e valioso para a sua vida. Se eu lesse apenas um versículo e não falasse mais nada, já seria muito útil. Mas o nosso desafio é para o nosso crescimento espiritual e pessoal também, que a gente tenha condições de, vamos dizer assim, tentar traduzir um pouco da mensagem para que, se possa parecer um pouco confuso na tua mente, ela possa começar a clarear e você ter o interesse de ler. Por isso que a gente utiliza várias versões, entre elas a NTLH, para tentar dar esse tom de maior facilidade. Lembrando que a NTLH não é a nossa versão favorita. Nossa versão favorita tem muito mais a ver com aquelas tradicionais, como a Almeida Revista e Corrigida. E no caso de hoje, eu utilizarei especificamente a versão Almeida Edição Contemporânea. E quanto a isso, talvez você tenha uma certa dificuldade de encontrar essa Bíblia, até mesmo na versão digital. Ela é bem nova, ela é edição de julho de 2021, foi publicada pela editora Vida, e a gente vai tentar passar a utilizá-la. Ela tem uma versão já de 1990, 2010, 2020, e essa aqui ela, que eu estou usando é de julho de 2021, tá bom? Deixamos de lero-lero, né? E vamos direto ao texto. Nele está escrito, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. No devocional de ontem, nós fizemos baseado nas palavras do rei Lemuel ou nas palavras da mãe do rei de Lemuel, ou seja, os conselhos que foram trazidos para a vida do filho, para que ele pudesse desenvolver um reinado adequado, um reinado com sabedoria, para que ele pudesse prosperar como rei. Lemuel, ali a gente não tem um contexto exatamente de quem seria ele, mas ele é tratado como rei. E hoje, não diferentemente, a gente tem novamente um rei, ou alguém que era rei, alguém que tinha o título de homem mais sábio do mundo. A Bíblia traduz Salomão muito mais do que a sabedoria. Salomão realmente é muito notável. Eu, na minha expressão particular, às vezes, quando eu estou lendo Salomão, eu costumo dizer que ele era um homem tão sábio que não soube lidar com a sabedoria. Não tinha ninguém igual a Salomão, certamente. Mas aí Salomão, então, diante da sua experiência de vida, daquilo que ele tem reinado, como ele tem vivenciado, e talvez até da maneira, vamos dizer assim, da maneira, às vezes até insensata, que ele tomou algumas decisões, mesmo sendo muito sábio, Salomão começa a analisar a vida sobre o aspecto do sentido da vida. E ele começa a traduzir isso como o termo vaidade. Tudo é vaidade. Isso ele já coloca no versículo 2. E ele vai colocando essas expressões dessa forma porque ele começa a perceber que a vida ela é muito cíclica. É uma vida que, de certo ponto, parece até sem sentido. Porque Salomão, apesar de ser um homem de extrema sabedoria, e aqui ele vai caminhar pelo aspecto da sabedoria, mas ele está analisando a vida pelo aspecto de baixo do sol, ou seja, sobre o aspecto terreno. Ele, até esse momento, ele não faz uma avaliação, ele não busca uma profundidade da relação, do sentido do homem para com seu Deus.
mas ele está fazendo uma relação do homem para com o próprio sentido da vida, para a relação da vida, para aquilo que ele precisa construir, por que ele tem que construir, por que ele tem que viver, por que ele se esforça tanto, qual o sentido há nisso. E ele deixa isso muito claro quando logo no versículo 3 ele usa uma expressão que diz assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Por aqui já vê que ele está inquieto, que Salomão é alguém que... O interessante é que Salomão ele praticamente realizou todos os seus desejos. Como ele tem uma expressão quando ele fala da delícia dos homens. Mulheres e mais mulheres. É extremamente impressionante, porque ele toca num ponto sensível que normalmente agrada aos homens. Mas ainda assim ele vai fazendo e vai trazendo com que cada coisa dessa é uma coisa sem sentido. Ele vai dizer que a vida ela é tão cíclica porque dia após dia o sol nasce e se põe, como vamos dizer assim, como algo que o próprio ser humano ele não consegue, vamos dizer assim, parar, ele não consegue controlar. Mesmo que nós tenhamos na Bíblia, né, profetas que tenham parado o tempo, né, que o dia parou na certa batalha ali. Nós temos sobre isso, mas observa que ainda assim o tempo depois ele retoma e cumpre o seu ciclo natural. Cumpre o seu ciclo. Em algum momento ele retoma para que ele possa encerrar. Aquilo que ele iniciou possa ser encerrado e aquilo que encerrou possa ser reiniciado. Essa é a visão que Salomão está trazendo. Quando ele chega lá no versículo 8, ele diz assim: todas as coisas são canseira, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que ele está demonstrando é que o ciclo da vida, como ele vai se estabelecendo, nada mais é do que um grande cansaço. E por mais que as coisas se repitam, os nossos olhos não se cansam, os nossos ouvidos não se cansam, ou seja, como eles não são saciados, eles nunca são preenchidos, eles nunca são completados na verdade. E aquilo, por mais que a gente tente interferir, a gente acaba não conseguindo barrar o ciclo natural. Salomão, ele nesse momento, ele se mostra até desesperançoso, cada hora com menos sentido, cada hora com menos prazer. Porque ele entende que tudo que você fez, você tornará a ser feito, e aquilo que ainda há de ser futuro que chegue, ainda assim, quando for o futuro depois do futuro, também ele se repetirá em algum momento, ele usando várias vezes a expressão que não há nada de novo, nada de novo debaixo do sol, ou seja, nada que você tenha vivido, tenha presenciado, não possa ter existido até anterior a você mesmo, que você assim não saiba. E uma coisa também notável aqui no Salomão, quando ele chega lá, a partir do versículo 12, ele começa a examinar as coisas sobre a sua posição de rei, sobre a sua posição de sábio que ele era. E aí, ele traz um ponto muito interessante, porque a Bíblia nos estabelece que naquilo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente tem que botar a força do nosso coração, né? A gente tem que botar toda a nossa vontade, todo o nosso ânimo, toda a nossa força. E a Bíblia até estabelece que aonde está o nosso coração, né? Onde está o nosso coração, ali está a nossa riqueza, não é isso? Ou a nossa riqueza está ali onde está o nosso coração. Então, o quanto é importante a gente colocar as coisas com o coração. E Salomão, ele faz. Quando ele chega no versículo 13, ele diz assim: apliquei o meu coração a examinar e a informar-me com sabedoria de tudo que acontece debaixo do céu. Aí ele: que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os afligir. Ele olha tudo, parece que está sem sentido. Apesar dele ser um homem sábio, apesar de ele dizer assim: não, eu vou me dedicar aqui à minha vida, eu vou estudar, eu vou compreender, eu vou achar um sentido. No fundo ele diz assim: olha, isso tudo é muito enfadonho, isso tudo é muito cansativo, é canseira, é desgaste. Parece que é algo sem propósito. Por quê? Porque ele não pode alterar nada. Ele não pode mudar o curso, no sentido do que ele traz aqui, o curso dos livros, apesar que hoje o homem interfere no curso natural das coisas. Mas ele diz assim: olha, a gente não consegue, aquilo que é torto vai continuar torto. Pau que nasce torto nunca se direita. É o que Salomão está dizendo assim, pelo menos, por mais que a ação humana tente modificar aquilo de fato não será modificado essencialmente. Ele mesmo, havendo dedicado o seu coração para isso, mas ainda assim, ele trouxe ainda muito mais aflição, porque tudo para ele era vaidade. Mas ainda assim, por mais que ele se dedicasse, por mais que ele desse o seu coração dele, por mais que ele conquistasse, por mais que ele aprendesse muito mais, ou seja, aquilo parecia insaciável e aquilo nunca se completava, nunca se realizava, o sentido da vida, o sentido do propósito, ele acabava não entendendo. Ele chega no versículo 18 e diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Ele olha toda essa caminhada, toda essa perseverança, essa perseguição, essa tentativa em vão do conhecimento,
Ele olha isso como dor, como tristeza e como lamento. Mas a gente para pensar, essencialmente a gente vê que essas buscas, elas acabam transformando o mundo, trazendo benefícios, trazendo, por exemplo, novas perspectivas. O grande problema é que quando todo esse conhecimento ele é aplicado, sem estar voltado ao grande temor, à grande sabedoria que é o próprio Senhor. A desvinculação do homem de Deus é que faz com que isso que Salomão esteja trazendo inicialmente, né, que Eclesiastes é uma referência de alguém que é sábio, né, porque é o livro de sabedoria, ou seja, Eclesiastes ou sabedoria, isso que Salomão traz, ele só se torna verdadeiro porque, de fato, o homem se torna vazio, distante de Deus. E essas buscas materiais de compreensão, de domínio, parecem e realmente se tornam sem sentido. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, que a gente possa começar, então, a olhar a vida pelo prisma da sabedoria do que Salomão está aqui nos indicando e que a gente possa se tornar um grande homem do Senhor em sabedoria, mas a sabedoria principal que é a nossa sabedoria do amor e temor a Deus. Que Deus possa nos cuidar, meu irmão.